praça, estamos já em regime de consultório. Abrimos as portas e já temos os nossos médicos de serviço. Temos connosco Carla Ferreira, que é patologista, e João Torres, ortopedista. Muito obrigado a ambos por estarem aqui na praça. Vamos falar de saltos altos. Vamos falar de saltos altos. Vamos, antes de mais, dizer aos nossos telespectadores que podem apresentar dúvidas sobre o assunto em análise no consultório médico de hoje, os saltos altos. Que efeitos têm nos pés e na coluna? Há um número para utilizar? Claro, é o 227-128-168. 227-128-168. E esclareça-se então com a ajuda dos especialistas hoje aqui convidados. Carla, mulher, podologista, as mulheres devem usar saltos, podem usar saltos, até que altura e durante quanto tempo? As perguntas todas numa só. Olá, bom dia. Bom dia. As mulheres podem usar saltos esporadicamente. Não devem fazer disso o uso do salto diariamente. Numa cerimónia, num jantar, e até que altura o salto ideal seria até 4 centímetros, no máximo 5 centímetros. 4, no máximo 5, não é? Exatamente. Contudo, não é aquilo que nós vemos, nem é aquele tipo de sapato que que mostra o elegante para que, numa cerimónia, num vestido, e aquilo que vemos no dia-a-dia, não é esse tipo de salto que Que riscos correm as mulheres que usam saltos com mais de 5 centímetros e para além do esporadicamente? São imensos os riscos. O salto alto, ou demasiado alto, traz ajuda ou vai beneficiar imensas patologias no pé, bem como o desenvolvimento do joanete, os neuromas do Morton, as metatarsalgias, as talalgias, o síndrome de Anglin. Carla, só percebemos o primeiro. Joanetes no pé. Bem, joanetes quase do pé. todas as mulheres conhecem, uma vez ou outra. Exatamente. O joanete do pé, o salto alto vai favorecer o joanete do pé. Ou seja, não é o principal causador do joanete, porque é preciso ter alguns fatores para que o pé, ou seja, o pé precisa ter alguns fatores para que o joanete se desenvolva. Necessariamente uma tipologia, o pé precisa de ter algumas estruturas, tem que ter já uma forma, de maneira a que haja um desenvolvimento, e esse salto alto vai favorecer esse desenvolvimento. Senão não víamos homens com joanetes e eles também não usam salto alto. Também alguns têm, sim. Por isso existem algumas alterações no pé, existe um fator também familiar que vai ajudar, não quer dizer Hereditariedade. contudo, sim, exatamente, não se quer dizer contudo que o facto de a avó ou da mãe ter joanete, que a filha ou a neta Seja também obrigatório, mas há maior propensão. Exatamente, contudo podemos prevenir, não é só a prevenção, não quer dizer que não vamos usar o salto alto. Um bom estudo, ver como caminhamos, para ver uma prevenção, porque o joanete vem, sobretudo, para além da alteração da tipologia do pé, de existir um pé que está mais predisposto, é preciso ver como é que esse pé funciona quando anda. E isso é que nós fazemos. Essa dinâmica, não é? Exatamente. Isso Para é que nós fazemos. prevenir, desculpa interrompê-la, para prevenir, por exemplo, joanetes ou evitar a dor, tem a ver só com uma alteração da postura ou a forma de caminhar, ou há, por exemplo, algumas proteções que se pode pôr entre o sapato e o pé, ou isso não vai resolver? Existem aquelas proteções que nós vemos à venda, que são... Por isso pergunto, porque há cada vez mais produtos à venda e não é? o público fica um bocadinho na dúvida se realmente aquilo funciona ou não. Eu acho que se nós temos que fazer alguma proteção para evitar os desvios, e esse desvio acontece exatamente porque os nossos sapatos são todos eles ligeiramente afunilados. Os sapatos foram feitos para os olhos e não para os pés. E então, o que é que acontece? Quando nós falamos no desenvolvimento de um joanete, e se nós olharmos para um pé em termos de raio-x e não um pé, nós vemos que temos um osso atrás. E naquela imagem que estamos a ver... Temos justamente a imagem que está atrás de nós e vamos ver melhor em casa. Sim. Aquela imagem que está atrás de nós, antes de termos o dedo é composto por 2 ossos. Uma falange atrás e uma falange à frente, são 2 ossos. Antes desses 2 ossos nós temos um metatarsiano. Esse metatarsiano, ele está ligeiramente desviado para dentro. Contudo, o dedo não vai acompanhar esse desvio. Vai acompanhar o desvio com o sapato para fora. E aí vai se desenvolver um joanete. Não é? Exatamente. Ao ser deslocado para fora, estamos a falar no pé direito. Ao ser deslocado para fora, vai haver um roço constante no osso, cá atrás, que nós falamos no parte do dorso do pé, ou a parte de cima. E esse roço constante vai fazer ali o desenvolvimento de uma exostose, ou de um búnio, e nós vamos ver uma protuberância no sapato. Por isso,
por isso uso o sapato mais afunilado. Carla, vamos dar uma oportunidade ao Dr. João Torres também para participar, porque me parece que a influência não é única e exclusivamente no pé. Exatamente. É que depois sobe, não é? A influência do salto alto. Sim. Obrigado pelo convite e por juntarem aqui um podologista e um ortopedista, porque nós trabalhamos em conjunto no Hospital Lusíadas, no Porto, e estas equipas multidisciplinares cada vez têm mais interesse para abordar o doente como um todo e não pensar que um joanete é uma coisa isolada do resto do doente, que não é. O que está a dizer agora faz todo sentido. Eu antes de mais, queria só dizer... Esta imagem também ajuda, não é? Sim. Mas diga. Queria só dizer que é preciso desmalignizar os saltos altos. Os saltos altos são importantes para a nossa cultura. Há muitas mulheres que gostam de utilizar saltos altos. Há muitos homens que gostam que as mulheres utilizem saltos altos. Sim. E, portanto, eu acho que não é preciso transformar os saltos altos como algo de maligno e uma ferramenta do diabo. Obrigada, Dr. João, obrigada. Lá voltamos ao chavão do a dose faz o veneno. Exatamente. Há pouco disse com toda a razão, com moderação. Ou seja, os saltos altos podem e devem ser utilizados. Há vários estudos a mostrar que as mulheres utilizam os saltos altos em fases diferentes das suas atividades e da sua vida. É muito raro atualmente ter mulheres a utilizarem durante todo o dia quando estão a trabalhar saltos altos, mas quase todas as mulheres num evento especial utilizam saltos altos. E, portanto, se houver essa moderação, é óbvio que os saltos altos não são prejudiciais. Eu acho que a melhor maneira de quem está em casa perceber o que é que acontece quando utiliza saltos altos é experimentar pôr-se 5 minutos em frente à televisão em bicos de pés. Daqui a 5 minutos não se vai sentir bem, porque vai sentir, como estava a dizer bem, logo na barriga das pernas uma tensão elevada. Vai sentir que os joelhos vão fletir um bocadinho para a frente e vai começar a ter dores na rótula. Que é o que vemos aqui, que é o que vemos nesta imagem. Aqui. Vai sentir que a anca vai projetar-se para a frente e com isto vai atingir as articulações da anca e, sobretudo, a coluna lombar, que é o nosso suporte e que de si já é inclinada, vai achatar. E ao achatar vão vir dores de costas consequentemente. E por aí acima até chegarmos à coluna cervical, que obviamente com os saltos altos estamos virados para a frente, vamos ter que fazer isto para ficar equilibrados. Portanto, não é preciso ser propriamente médico para perceber que os saltos altos fazem uma alteração estrutural importante no nosso corpo. Agora, isso não significa que não possam ser utilizados. Por exemplo, a barreira que os americanos falam muito das 2 polegadas, dos tais 5 centímetros, pode ajudar a distinguir o que é que serão os saltos altos para utilizar mais diariamente e o que é que serão os saltos altos especiais para utilizar em situações específicas. Sim. E há medidas que se podem tomar para quem gosta de utilizar saltos altos para melhorar a qualidade da utilização dos saltos altos, nomeadamente antes e depois dos saltos. Eu sei que isto parece um pouco ridículo, mas fazer alongamentos da barriga das pernas é muito importante, porque previne o encurtamento dos tendões da barriga das pernas. Quando se compra os saltos altos, comprá-los à tarde, porque normalmente o pé está mais inchado à tarde e, portanto, comete-se menos erros. E, sobretudo, saber, como estava a dizer muito bem há pouco, dosear a sua utilização. Porque se for utilizada de forma doseada, não há motivo nenhum para não os utilizarem. Vamos até à rua. A Rita Belinha foi perguntar o que sabem os portugueses sobre os efeitos dos saltos altos na saúde dos pés e da coluna. E pelo meio ainda fez um desafio, Sónia. Exatamente, desafiou alguns homens a usar saltos altos. Vamos ver. Costuma usar saltos altos? Não, só em ocasiões de festa ou então quando vão jantar. Normalmente não uso saltos altos. E no seu caso, costuma usar saltos altos? Em situações especiais e às vezes quando um jantar mais coquete. No dia-a-dia não? Não, no dia-a-dia não. Costuma usar saltos altos? Sim, com frequência. Gosto muito de saltos altos. Todos os dias usa saltos? Praticamente todos os dias. Só ao fim de semana que relaxo mais e ando calçado mais baixo. Sim, uso. Com muita frequência? Praticamente todos os dias uso salto alto. Não, já usei há muitos anos. E agora não usa porquê? Porque não consigo andar de saltos altos. Até que tamanho é que acha que é confortável um salto alto? Para mim, mesmo em termos de saúde, acho que são 5 centímetros, 6, não mais por causa da postura e coluna. O máximo 5. A partir de 8 já começa, até 8, diria até 8. A partir de 8 acho que já é um bocadinho difícil equilibrar e ao final do dia a pessoa já deve estar muito cansada. E um belo de um salto alto, acha que faz bem ou mal à saúde? Acho que fica muito bonito uma mulher, mas não acho que seja nada bom para a saúde. Não. Se for daqueles muito finos, penso que terá influência na nossa postura da coluna. Eu acho que fazem mal. Já usei também. Em mim eu sinto-me que faz mal, mas também há pessoas que efetivamente se adaptam e se sentem confortáveis com isso. Comecei-me a sentir muito mal das costas quando usava o sapato alto. Eu tenho consciência que fazem mal. Se a pessoa usar realmente com frequência, em termos de coluna, em termos de postura, mesmo aos próprios pés,
mas as mulheres são muito vaidosas e por questões de elegância preferem realmente usar o tacão alto. Deste para o meio-dia. São algumas das reações. Aguardámos também que alguns homens fizessem a experiência, mas como perceberam, Estava na expectativa. não aceitaram o convite da Rita Belinha. Como Quem é possível? aceitou participar nesta nossa conversa foi uma telespectadora que nos colocou mais ou menos esta pergunta e ambos podem responder. Usa semanalmente, na semana de trabalho, de segunda a sexta, usa salto alto, chega ao fim de semana, usa saltos rasos e tem dores. Tem dores por causa disso. Quando Também é explicável. só tem dores quando Nos usa pés ou na coluna? Pois, não especificou. Provavelmente Não terá temos. dores no tornozelo, na parte posterior do tornozelo, mas a doutora Carla pode explicar isso melhor do que eu. Bem, os pés e o tornozelo, como disse o Dr. João, há um encurtamento quando nós usamos os saltos altos, não só da parte posterior da perna, bem como também de uma parte que é a parte plantar, de uma faixa, devido então à altura do salto. Quando nós baixamos o salto, toda essa parte muscular e esses tendões são outra vez aumentados. Sim. Por isso, passar de um salto, seja ele de 8, 10, 15 centímetros para um raso total, é perfeitamente normal. Nós vamos esticar esses músculos e daí essas dores existentes. A parte do tornozelo, da parte posterior da perna e insere-se ali o tendão daqueles na parte do tornozelo, a parte ligamentar também vai estar alterada e então na parte plantar vamos então assistir a uma fasciite plantar e muitas vezes a nível do calcanhar as talalgias que poderá desenvolver um esperão de calcâneo. Temos aqui uma outra telespectadora que pergunta sobre o salto de cunha. Se também é prejudica. menos prejudicial ou se também prejudica. É assim, relativamente ao resto da estrutura do corpo humano, é óbvio que o salto que se for compensado na parte anterior, a inclinação que o pé faz é menor. Claro. Portanto, e nós sabemos, isso também está estudado, quanto maior a percentagem em angulação de inclinação, é óbvio que o corpo inclina mais para a frente, tem que compensar mais acima. Portanto, se a altura for dada também por uma porção anterior do sapato, isso é benéfico, não digo exatamente em relação aos pés, mas para o resto da estrutura do corpo humano é benéfico porque diminui essa inclinação. Contudo, também temos que ter uma situação, que é Diga. ver que tipo de cunhas utilizamos. Porque essas cunhas são importantes também que elas sejam, que permitam a mobilidade das articulações do antepé. Porque existem muitas cunhas que não permitem essa mobilidade e vão dificultar durante a marcha e depois temos as dores porque não conseguimos mobilidade dessas articulações. Meus amigos, Movimento ajudem-me não lá. faz, Há muita o pé gente, não faz movimento. há muita gente a praticar desporto, há muita gente a utilizar ténis, sapatilhas, algumas delas altamente especializadas para a corrida e talvez mais preocupadas no impacto do que propriamente no tamanho do salto, porque acaba por ter, não é? Há um tamanho bastante considerável atrás e que depois não acompanha à frente. Relativamente ao desporto, e hoje em dia vemos o running, toda a gente pratica. Tanta gente com saltos enormes atrás, não é? Nós temos que adaptar o calçado esportivo à modalidade e hoje em dia vamos na rua e vemos... Mesmo que seja para caminhar, não é? Mesmo que seja para caminhar. Existem as sapatilhas ou o calçado esportivo para caminhar. É importante que ele seja amortiguante para que possa absorver o choque de impacto de calcanhar. Sim. E para que possa permitir... Essa é a preocupação maior, não é? Exatamente. E para que possa permitir a mobilidade de todas as articulações durante a marcha. Seja ela uma marcha. Quando nós passamos para um desporto em que necessitamos de corrida, aí nós precisamos de ter uma sapatilha ou um sapato de desporto com outras características, porque sempre que pomos o nosso pé no chão, o nosso pé vai absorver cargas 100 vezes mais do que o nosso peso. Sim. Aí já passamos a um desporto mais semi-profissional ou profissional, com outras características. Pessoas que utilizam diariamente o sapato salto alto, é normal que no início vão sofrer bastante com o uso da sapatilha. Por isso daí a necessidade de fazer alguns alongamentos, estiramentos, para que a parte da musculatura posterior da parte das pernas sejam alongadas, um bom aquecimento, para que ao longo do tempo o próprio corpo se vá adaptando ao uso do salto mais baixo e poder fazer o exercício. Doutor, que conselhos dá às senhoras que têm de utilizar por imposição profissional um salto alto durante, sei lá, 7, 8 horas de trabalho por dia? Isso é relativamente comum e aí já não é
é uma opção, é uma obrigatoriedade profissional. Nessas situações, uma vez os sapatos, a maioria dos sapatos até são standard em termos de formato, portanto não há muito que se possa fazer em relação aos sapatos. O que normalmente costumamos aconselhar é, durante o dia, nas pausas em que tem, retirar os sapatos e fazer os tais alongamentos. Porque os alongamentos da parte de trás da barriga da perna também alongam a parte da membrana de abaixo do pé e, ao fazer esses alongamentos, previne-se parcialmente os malefícios de estar 7, 8 horas por dia em bicos de pés. Pronto, estão então respondidas algumas dúvidas. Se por qualquer acaso ainda persistirem algumas outras perguntas para fazer, pode continuar a utilizar o nosso endereço eletrónico ou então qualquer das redes sociais onde a praça está incluída.